Seja bem-vindo ao primeiro bloco da quarta aula do curso de Astrologia Hermética do EADEPTOS. Então, nesses três primeiros blocos da quarta aula, nós vamos ver os planetas que são chamados de transaturnianos. Eles não são considerados na astrologia clássica, sendo uma coisa mais moderna. Então eu vou colocar nesse curso, mas com o intuito do curso ficar completo, porque nós normalmente não utilizamos esses planetas dentro da astrologia hermética. Como Urano, Netuno e Plutão, eles demoram às vezes assim 80 anos, 164 anos, etc., para dar a volta, eles acabam permanecendo 7, 10, até 20 anos no mesmo signo. Então, ele não chega a influenciar tanto a pessoa, e a importância dele dentro do seu mapa é mais na casa onde ele vai estar do que propriamente dito o planeta. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Urano representa o impulso de liberdade. É o planeta do individualismo, da originalidade, do despertar e da ruptura de tradições. É o primeiro dos chamados planetas transcendentais. Como ele permanece cerca de 7 a 8 anos em cada signo, normalmente ele afeta muitas pessoas ao mesmo tempo. Seu posicionamento por casa é mais importante na descrição das atitudes do que seu posicionamento por signo. Urano está associado com Roquimar dentro da árvore da vida. E justamente por estar associado com Roquimar, ele vai tratar dos impulsos, dos ideais, ou seja, daquela parte que a pessoa vai trazer, que ela é um pouquinho rebelde, ou que ela vai trazer esse impulso dentro dela, de começar as coisas e que vai ser um pouquinho deslocado da norma. A energia de Urano em Áries é considerada pioneira em qualquer atividade que se engajar, voluntarioso, independente e engenhoso. Frequentemente interrompe as coisas e as começa outra vez. Às vezes um pouquinho agressivo, às vezes veemente e hostil. Tem a sua própria moralidade. Urano em Áries estaria relacionado com a energia dentro da árvore da vida de Roquimar vibrando em fogo cardinal. Ou seja, aquela energia de pulsar as múltiplas possibilidades vai estar diretamente influenciada pela insistência ou pela energia daquela que se expande com a maior velocidade. Então a ideia daí, num conjunto, seria uma pessoa extremamente impulsiva, ou que dificilmente vai se adequar aos parâmetros que se espera dela dentro de uma comunidade. Urano em Touro, a palavra-chave é improvisador, e ele determina a encontrar novas maneiras de ser prático. É uma energia repleta de novas ideias em áreas como finanças, recursos naturais e reformas econômicas. Essa expressão vai ser limitada se colocar muito a ênfase no materialismo, mas usando de uma maneira positiva, pode trazer talentos musicais e artísticos à tona. Tem uma criatividade bem poderosa e atrai os outros magneticamente. Urano em Touro, dentro da árvore da vida, estaria relacionado a Roquimar, mas vibrando em terra fixa, ou seja, mais preocupado com os aspectos de criatividade voltada para o mundo material. Então voltado com coisas muito práticas, né, como dinheiro, ou finanças, ou organização de coisas ligadas em Malkuth, então ligadas dentro do mundo material. Urano em Gêmeos. A palavra-chave é inovador. Urano em Gêmeos é uma energia brilhante, inventiva e original, com abordagem diferente em várias áreas como literatura, educação, meios de comunicação e eletrônica. Como é uma energia muito inquieta, é difícil para ela conseguir seguir uma ideia até o fim. Entretanto, é capaz de captar conceitos novos e a favor de reformas, principalmente na educação, onde pode ser que defenda ideias semelhantes a universidades gratuitas. Aspectos harmoniosos de Uranus proporcionam rasgos de genialidade. E os desfavoráveis podem ocasionar um jeito brusco de falar, um raciocínio não prático ou até mesmo descoordenado. Dentro da árvore da vida, a ideia de Roquimar trabalhando na energia de ar mutável, ele traz todas as possibilidades do idealismo dentro da comunicação. Então, pensando em jeitos diferentes de se comunicar, de estudar, de criar maneiras para você compreender o mundo ao seu redor. Urano em Câncer. A palavra-chave é irrequieto. A maneira de Urano em Câncer de buscar liberdade é adotar uma atitude diferente em relação ao lar e ao casamento. Encarar os pais como seus iguais e não como figuras de autoridades, ou simplesmente ignorá-los completamente. Pode ser que não goste do estilo de vida da família, ou se sinta mais à vontade vivendo em comunidades, ou aderindo ao movimento de volta à natureza.
mas se decidir por um lar tradicional, vai enchê-lo de dispositivos e aparelhos eletrônicos, participar pessoalmente de grande parte do trabalho de construção desse lar. A estrutura de Rockmar, dentro de Água Cardinal, ele vai trabalhar com aspectos familiares, ou seja, a gente vai trabalhar com todos aqueles aspectos de múltiplas e infinitas possibilidades dentro da criação de um lar. Então esse aspecto dentro do mapa, ele vai trabalhar muito com coisas diferentes envolvendo esse aspecto de família, esse aspecto de construção dentro de um lar. Urano em Leão, palavra-chave é impulso liberado. Ele trata de novas expressões artísticas e uma abordagem liberada do amor, muito típica com Urano nessa combinação energética, e algumas manifestações dessas tendências. Aparecimento da discoteca, dos ritmos novos, como disco e rock and roll, novas ferramentas e técnicas educacionais e assuntos diferentes em literatura. Dá uma certeza das ideias e se agarra teimosamente a elas. Urano em Leão trabalha com a energia de Rockmar vibrando em um fogo fixo, ou seja, ele trabalha com imagens, códigos e símbolos manifestados em Malkuth. Ou seja, são ideias inovadoras ou múltiplas e infinitas possibilidades de se passar uma imagem, seja fotografia, ou cinema, ou dança, ou qualquer aspecto de comunicação que envolva mostrar o mundo de uma maneira diferente. Urano em Virgem. A palavra-chave aqui é impulso inquisitivo, que é uma abordagem original do trabalho, suficientemente prática para conquistar o apoio da maioria das pessoas. Essa é a era dos computadores, dos avanços técnicos que estão bem nesse caminho. E as pessoas que nasceram quando Urano teve pela primeira vez em Virgem, de 1962 até 68, elas presenciaram o auge da Guerra Fria e da parte de avanços tecnológicos que derivaram dessas implementações. É uma abordagem pé no chão, uma capacidade de análise e discriminação bastante valiosa na introdução de mudanças necessárias. Urano em Virgem trabalha com a energia de Rockmar dentro do plano abstrato, ou seja, da Terra mutável. Ou seja, ele vai pegar todas aquelas possibilidades infinitas de Rockmar, mas vai trazer dentro da lógica, dentro da coerência, dentro da engenharia, da programação e de toda aquela organização abstrata virginiana. Urano em Libra. A palavra-chave é o impulso reformador. Urano em Libra acarreta novas abordagens de casamento e de conduta social, onde o relacionamento significativo é muito mais importante do que o contrato legal que o acompanha. Essa energia dá atenção às motivações das pessoas e tem conceitos novos em relação à justiça. É uma energia que gosta de todas as novas formas de arquitetura, música e artes. Urano em Libra trabalha a energia de Rockmar vibrando em ar cardinal. Ou seja, ele pega todas aquelas ideias de diplomacia, venda, negociação, harmonia, estilo, glamour e trabalha com isso de maneiras completamente novas ou completamente inesperadas dentro da vida da pessoa. Urano em Escorpião. A palavra-chave para Urano em Escorpião é um impulso indomável. São emoções intensas e uma abordagem ousada, original e inclinada para o ocultismo. Fascinante e dinâmico, ela transpira um pouco de sex appeal. Tem que fazer muitos ajustes desde a infância, mas aceita esses desafios e controla seu corpo e sua mente. Poderá descobrir abordagens novas para a cirurgia, pesquisar doenças estranhas e desconhecidas. Tenta superar seu ciúme, possessividade e capacidade de satisfazer o desejo dos outros. Urano esteve pela última vez em Escorpião em 1891 a 1898. E depois esteve novamente em Escorpião de 1975 a 1981. Urano em Escorpião trata dos aspectos de Rockmar dentro da água fixa. Ou seja, ele pega todas aquelas características que são diferentes ou ideais de múltiplas possibilidades envolvendo tomar conta das coisas dos outros. Tomar conta das emoções dos outros ou tomar conta de emoções profundas. É o próprio mergulho no abismo onde você não tem a menor ideia do que você vai encontrar lá no fundo. Urano em Sagitário. É um impulso progressista. É uma livre expressão de qualquer tipo, é muito importante para as pessoas dessa energia. Ela adota novos conceitos religiosos, pode pender para áreas tais como a parapsicologia ou a metafísica, mas abordando-a sempre com uma atitude científica e objetiva.
Tem um bom senso de humor e uma visão otimista, compassivo e liberal. Gosta de viajar e é capaz de fazê-lo de uma hora para outra. Gosta de expandir seus horizontes e não quer sentir-se limitado por dogmas ou aspectos ortodoxos. Urano em Sagitário ele vai tratar das múltiplas possibilidades de Rockmar, influenciada pela capacidade de observar o mundo ao seu redor e tornar uma regra. Então o que acontece com isso? Normalmente vão ser pessoas que não estão muito ligadas com dogmas. Elas não vão conseguir, seus ideais vão estar muito fora do dogma. É uma ideia de você observar o mundo ao redor, observar todas as múltiplas possibilidades da natureza e aí formar sua própria regra de vida. Urano em Capricórnio. A palavra-chave aqui é impulso construtivo. Eles gostam de introduzir mudanças em algumas áreas específicas, principalmente governo, política e legislação, com a ideia de criar um futuro melhor. Apesar de pregar o amanhã, essa energia reluta em abandonar o ontem. Então as ideias brilhantes tornam normalmente um líder atraente e excitante, capaz de trabalhar extremamente bem com logística e as qualidades que derivam da organização de pessoas, tempos e métodos. Interessado em terra, exploração de recursos e capaz de se relacionar cientificamente com esses campos. No entretanto, existe um conflito básico entre Capricórnio, que gosta de tradição, e Urano, o planeta da mudança. Essa energia ela vibra em Rockmar, a energia de Rockmar vibrando uma energia pesada, assim, né? Uma energia de terra cardinal. Ou seja, tentando enquadrar todas as múltiplas possibilidades de criação de Deus dentro de uma energia de tradição quadradinha e militar. Então isso às vezes gera um pouquinho de conflito. Se a pessoa não está desenvolvendo as oitavas mais altas, ela tende a ter um monte de ideais meio doidões, porém ela fica preso por aspectos tradicionais e caretas. Quando ela consegue transcender isso, ela vai conseguir pegar essas ideias malucas ou esses todos os ideais completamente diferentes e colocar em prática de uma forma que se encaixe nessa vida mais organizada. Urano em Aquário. A palavra-chave é impulso humanitário. Urano, em seu próprio signo, é muito forte, penetrante, inventivo, científico e oculto. Tem um profundo desejo de mudar tudo isso para o progresso da humanidade. Embora sua abordagem em relação a isso possa parecer excêntrica e definitivamente individual, capacidade de liderança é inquestionável, um livre pensador aberto a todas as novas ideias. Urano esteve pela última vez em Aquário de 1912 a 1919 e também de 1995 até 2002. Urano em Aquário trabalha com as energias de Rockmar, influenciadas pela própria ideia de Aquário, ou seja, ele está regente dessa energia. Então já é um planeta de ideais vibrando uma energia que permite todas as possibilidades. Então vai ser uma pessoa completamente adaptável e que pode trabalhar em qualquer área ou dentro de qualquer energia que quiser, porque ela tem essa facilidade de buscar alguma coisa lá em cima na árvore da vida e trazer para Malkuth manifestando. Então tem a ideia de trabalhar com provavelmente qualquer tipo de energia dentro da árvore, é um verdadeiro coringa. Urano em Peixes, palavra-chave é impulso visionário. É uma energia muito mutável, isso dentro sempre boas intenções. Costuma ser intuitivo, idealista e imaginativo, com tendências místicas e se interessa bastante por meditação, yoga e filosofia oriental. A energia de Urano em Peixes reflete muito a ideia de Rockmar conectado diretamente com Keter, ou diretamente com essa energia espiritual. Todos os ideais da pessoa meio que se voltam para uma área espiritual, mas fazendo o quê? Seguindo as múltiplas possibilidades de manifestação. Então ele vai buscar sempre como ideal alguma coisa diferente nesse campo da espiritualidade. Por Urano influenciar uma quantidade muito grande de gente, ele é mais importante no seu mapa onde ele está na sua casa. Então, daqui a pouco, nos próximos blocos, quando nós formos estudar casas, faz uma anotação aí nas suas anotações. Nós vamos voltar a estudar Urano, só que com o impulso dele dentro de cada casa, que vai dizer melhor aonde você traz esse impulso de fazer as coisas diferentes.